Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria e muita satisfação que nós iniciamos o nosso programa na noite de hoje, Bate-Papo ISCM, que é mais uma janela, mais um canal que nós temos para aprendermos e assim nos edificarmos através do ensinamento da Palavra do Senhor. Nós separamos esse espaço para, juntamente com os nossos irmãos, estarmos nos aprofundando na instrução, no ensinamento bíblico, para que assim a gente possa não só se edificar, mas também crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queríamos agora tratar em si do assunto que nos foi trazido através de um dos nossos irmãos. Inclusive foi o nosso irmão Lucas Barbosa. Então, o irmão, ele tratou de um assunto, nos trouxe, na verdade, um assunto extremamente importante, onde muitas vezes a gente não o considera. Ou seja, Deus, ele aceita ou não sacrifícios humanos. Deus, ele aceita ou não sacrifícios humanos. Não sei se vocês já se perguntaram, já se indagaram, mas essa é uma dúvida que muitas vezes está presente na mente e no coração de alguns irmãos. Então, achei muito interessante essa dúvida, ela surgiu daqueles estudos que nós estávamos tendo sobre a propiciação e assim, com a graça de Deus, na noite de hoje, a gente vai poder considerar. Então, eu vou trazer aqui, de maneira bem detalhada, a pergunta que foi feita pelo nosso irmão Lucas Barbosa, e a gente vai tentar fazer pelo menos algumas rodadas, tentando responder a esta indagação. Como é uma pergunta tanto quanto longa, e ela apresenta algumas especificações, então a gente vai tentar, pelo menos em 4 rodadas, lendo a palavra, poder esmiuçar melhor essa resposta. Então, o nosso irmão Lucas, ele fez a seguinte pergunta: Bom dia, pastores e irmãos. No estudo referente à grandiosa salvação, foi mencionado aspectos quanto propiciação dos nossos pecados, que foi realizada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, dentro deste tema surgiu a seguinte pergunta, abro aspas: Deus aceita sacrifício humano? Vejo fortemente pessoas no meio evangélico anunciarem enfaticamente que Deus não aceita. Mas isso é baseado em quê? Afinal de contas, se Deus não aceita, como fica o sacrifício de Jesus que engloba a natureza humana? Alguns dos textos que são utilizados para sustentar essa hipótese são os de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, e 2 Reis, capítulo 17, versículo 16 e também o versículo número 17. Entretanto, segue o irmão, nesses textos só é feito a reprovação de sacrifícios humanos a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Além do próprio sacrifício de Cristo, que advoga contra esta hipótese, vejo outros exemplos, como o pedido de Deus a Abraão para sacrificar Isaque, que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 até o versículo 18, e também o sacrifício, se é que foi um sacrifício de Jefté em Juízes, capítulo 11, versículos 29 até o versículo número 40. Resumindo, como podemos encarar a aceitação de sacrifícios humanos da parte de Deus e como aplicar isto ao sacrifício de Jesus Cristo sem gerar contradições? Então foi a pequena pergunta elaborada pelo nosso irmão Lucas. Nem em virtude dela ser assim bem pequena, ironicamente falando, a gente vai tentar esmiuçar e dar aqui todo um panorama em relação à palavra do Senhor. Então, em termos resumidos, Deus aceita sacrifícios humanos. Então nós vamos passar, nesse momento, a palavra ao nosso irmão pastor Valdos, que está aqui nos auxiliando. Ele vai fazer a sua abordagem inicial e assim, na medida em que nós formos discorrendo sobre esse tema, nós vamos dando as nossas opiniões, lendo assim a palavra, esperando que os irmãos possam estar compreendendo e, em havendo a necessidade de algum detalhamento, por favor, os irmãos usem o canal do YouTube para que assim a gente possa fazer essa interação. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão pastor Valdos. Boa noite, amados irmãos. Quero saudar a todos com o amor, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui mais uma vez, creio eu, pela vontade de Deus, onde o pastor Rubens já fez
vários esclarecimentos, abordou algumas prerrogativas pelas quais nós estamos aqui nesta noite para ouvirmos os irmãos. E como nos foi passada esta pergunta, né? Deus realmente aceita sacrifícios humanos? E nós, tanto eu como o pastor Rubens, nós vamos fazer uma abordagem bíblica. Na verdade, eu creio que não. Deus não aceita. Mas no meio cristão, há muitos irmãos e irmãs que têm muitas dúvidas. E é necessário fazer alguns esclarecimentos das passagens bíblicas pelas quais foram citadas. No caso ali de Abraão, no caso ali de Jefté, e do próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, inicialmente, nós estamos aqui, agradecemos aos irmãos que estão sintonizados conosco via YouTube e via Facebook. Então, fica aqui a nossa palavra inicial, e assim eu retorno a palavra para o pastor Rubens novamente. Muito bem, meus irmãos. Então, em relação à pergunta que o nosso irmão Lucas fez, de certa forma ele até já nos auxiliou um pouco em relação à resposta. Inclusive, apresentando alguns textos que nós encontramos na palavra, onde nós observamos a proibição que Deus faz de maneira muito clara, de maneira muito tácita, acerca da realização de sacrifícios envolvendo pessoas. Inclusive, o irmão destacou 2 textos nesse sentido. O primeiro deles é lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Eu vou pedir aos irmãos que estão em casa que possam abrir as suas Bíblias e nos acompanhar. Na verdade, nós vamos ler a palavra em muitos textos hoje à noite, e aí eu peço aos irmãos que a gente possa fazer esse acompanhamento para que assim o assunto ele fique mais claro. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, abram por favor aí as suas Bíblias. Vamos ler alguns textos para poder responder. Nós encontramos o seguinte: Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 31. Deus assim ordena ao seu povo: não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então aqui nós encontramos uma proibição clara da parte de Deus no livro de Deuteronômio, proibindo os sacrifícios humanos. No caso aqui ao deus Moloque. Era uma divindade pagã que fazia parte daquele contexto histórico no qual estava inserido a nação de Israel e que exigia o sacrifício de filhos, das crianças. Então, a palavra de Deus aqui, Deus, ele faz essa exortação ao seu povo, dando de maneira muito clara essa proibição. Na verdade, se nós voltarmos um pouco aos textos que nós temos no Antigo Testamento, em vários deles nós vamos observar essa mesma proibição, nós vamos encontrar essa mesma proibição que Deus ele faz. Por exemplo, lá em Levítico capítulo 18, abram também as suas Bíblias nesse texto, Levítico capítulo 18, versículo 21, Levítico capítulo 18, versículo 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Então aqui nós encontramos já a apresentação da divindade, onde os filhos eles eram entregues como sacrifício, no caso as crianças, no caso era o deus Moloque. Então mais uma vez você encontra essa proibição. Quando você avança um pouco mais, lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, você vai encontrar também essa mesma proibição. Na verdade, a punição que Deus faz ao seu povo acerca dessa postura que eles apresentaram durante parte da sua história. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículos 16 e também o versículo de número 17. Segundo Reis 17, versículos 16 e também o versículo de número 17. Olhem só aqui o que nos diz a palavra de Deus, olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor.
2 Reis 17, versículo 16 e também o versículo de número 17. Diz o seguinte: desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Então, mais uma vez, você encontra essa proibição, no caso aqui, a constatação de uma prática pecaminosa, apesar de ter sido exortada por Deus, mas que infelizmente foi cometida pelo seu povo, pelo povo da antiga aliança. Então, através desses textos, fica claro que existe uma proibição clara a sacrifícios a divindades pagãs. De certa forma, o nosso irmão, ele já colocou isso na sua pergunta. Mas a grande questão que se levanta, o grande questionamento que se faz é em relação a Deus. Será que poderia haver esses sacrifícios? Em relação ao culto ao Senhor, será que essa prática ela poderia ser adotada? Foi aquilo que falou o pastor Valdos agora há pouco. Não, absolutamente não. E aí, quando a gente pensa acerca desse fato, nós nos deparamos com algumas razões, nós nos deparamos com alguns motivos. Em primeiro lugar, por causa da própria determinação divina, quando nós observamos, meus irmãos, minhas irmãs, todo o sistema de culto, todo o sistema sacrificial lá do livro de Levítico, e aí a gente vê isso do capítulo 1 até o capítulo número 9, que envolve as prescrições que Deus deu ao seu povo em relação à maneira como ele deveria ser cultuado, os sacrifícios que deveriam ser feitos a ele para que essa adoração fosse feita, e em todas essas prescrições, infelizmente não dá tempo de você fazer essa leitura, mas se você ler do capítulo 1 até o capítulo 9 do Levítico, em nenhum momento você observa Deus ordenando. Em nenhum momento você observa Deus ordenando que se sacrifiquem pessoas em sua adoração, em seu louvor. Não, muito pelo contrário. A gente vê a exigência da utilização de bois, a gente vê a exigência da utilização de cordeiros, a gente vê a exigência da utilização de cabritos, de animais, de manjares, mas nunca jamais qualquer recomendação, qualquer requerimento que Deus faz em relação ao uso de seres humanos em seu sacrifício ou em sua adoração. Então aqui você já tem essa primeira defesa, você já tem aqui esse primeiro argumento. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente pode pensar em outro motivo, em outra razão pela qual há essa proibição de se utilizar pessoas na adoração, quer seja divindades pagãs, nós já vimos, e também em relação a Deus e também em relação ao Senhor. A primeira razão, a própria determinação divina. Mas a segunda razão se dá em virtude da formação especial do homem. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós lemos a palavra de Deus, e a gente vê isso de maneira muito clara, não só em Gênesis capítulo 1, mas também em Gênesis capítulo 2, nós vemos que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, seria uma incoerência, seria uma contradição, Deus, ele criar o homem à sua imagem e semelhança e exigir que esse homem fosse utilizado na sua adoração. Não, em hipótese nenhuma Deus iria fazer isso. E é interessante porque quando nós lemos a própria narrativa de Gênesis, logo após o homem cometer pecado e ser procurado por Deus, ser inquirido pelo Senhor, em virtude do pecado que ele havia cometido, quando Deus ele providencia a cobertura para a nudez do homem, ele utiliza inicialmente animais, e não o próprio homem, não o próprio ser humano. Então, você observa que em nenhum momento Deus usa desse expediente, em nenhum momento Deus ele tem esse procedimento. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando você segue na revelação da palavra, por exemplo, logo após o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 9, quando Deus dá algumas ordens a Noé e também aos seus descendentes, a gente observa o valor, a estima que ele reserva em relação ao ser humano. Abram, por favor, aí. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6.
Veja que coisa interessante, nós observamos aqui nesse texto. Deus havia acabado de destruir o mundo através do dilúvio. Ele dá alguns mandatos, que nós chamamos culturais, a Noé, a partir daquele instante onde iria ser feito todo o trabalho de desenvolvimento novamente do mundo. E aí nessas ordenanças, nesses conselhos, lá no capítulo 9, versículo 6, nós encontramos o seguinte, a palavra de Deus dizendo: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, até mesmo na punição de crimes de assassinato, Deus ele destaca essa razão. Ou seja, o homem foi feito segundo a imagem de Deus, segundo a semelhança do Senhor. Então, seria uma incoerência Deus exigir que o homem que foi criado, a sua imagem e semelhança, fosse utilizado em sacrifício para a sua adoração. Ele tem esse cuidado, inclusive punindo com a própria vida aquelas pessoas que porventura tirassem a vida de outras pessoas. Então, se Deus faz essa recomendação, se Deus dá essa ordem, reprimindo assim o mal, para que não houvesse assassinato, repito, seria incoerência da parte de Deus nos ordenar, nos mandar que nós o adoremos através de sacrifícios humanos. Então, pelo menos essas duas razões. Então, pelo menos esses dois motivos pelos quais a gente pode enxergar que não existe nenhum espaço para a utilização de homens em sacrifício, seja a adoração a outros deuses, seja em especial a adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então nós queríamos fazer pelo menos esse apanhado geral, logo dentro desse primeiro aspecto da pergunta, para que assim a gente possa detalhar outros aspectos. Eu não sei se o pastor Valdes teria algum complemento. Pastor, fica à vontade para fazer também a sua ponderação. Eu estou com um esboço aqui em mãos também. Na verdade, foram alguns textos também que eu tinha relacionado aqui já para comprovar que Deus, na verdade, Ele não exige sacrifícios humanos, porque seria uma contradição, como nós vimos. Como é que Deus, na sua palavra, Ele ordena que jamais devemos derramar sangue de algum ser humano? E como é que Ele iria requerer um sacrifício humano da sua parte? Isto, né, é bem claro nos textos pelos quais foram citados pelo pastor Rubens, e é isso que eu tenho a falar neste momento, né? Só que alguns questionamentos foram feitos na pergunta do irmão Lucas Barbosa, por exemplo, de Abraão, né? Deus, na verdade, falou com Abraão, né? Já vou entrando aqui, pastor Rubens, né? E na verdade, quero que você abra aí sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2. É um texto pelo qual muitos têm lido e têm ficado algumas dúvidas, que diz assim, Gênesis 22, versículo 2, que diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então parece até haver uma controvérsia, ou melhor, uma contradição, desculpe, aqui. Como é que um Deus, que na sua palavra está claro, ele não requer sacrifício humano, e chega para Abraão, o pai da fé, e pede que ele, né, vá até o monte, a terra de Moriá, e ofereça ali a Deus em holocausto a Isaque, seu filho, a quem tanto Abraão amava. Mas, amados irmãos, surge uma grande pergunta também para nós. O texto aqui é bem claro, o texto por si mesmo, ele fala por si mesmo, não carece de nenhuma interpretação, né, mais acurada, porque na verdade Deus está pedindo aqui a Abraão, a Isaque, seu filho, para ser sacrificado. Mas eu faço uma pergunta: será que a intenção de Deus pedir a Abraão, Isaque, seu filho,
para ser sacrificado. Qual era a intenção de Deus em fazer esse pedido a Abraão, o pai da fé? Então surge este questionamento. Mas quando nós vamos para a própria Escritura, se você ler aí, a própria Escritura, ela vai responder a esse questionamento. Gênesis 22, versículo de número 11, que é a continuação do texto do versículo 2 que nós acabamos de ler. Não é? Gênesis 22, versículo 11 diz: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então, amados irmãos, qual foi a intenção aqui de Deus fazer esse pedido a Abraão? O texto aqui do versículo 11 do capítulo 22 de Gênesis, ele é bem claro. A intenção de Deus jamais seria que Isaque fosse sacrificado, mas apenas Deus fez esta pergunta e ali Deus, ou melhor, fez essa prova para Abraão, para testar a fé de Abraão, se verdadeiramente Abraão, como diz aqui o texto, se ele verdadeiramente temia Deus, respeitava a Deus. E Abraão, como pai da fé, ele, se não fosse a intervenção divina, com certeza ele teria sacrificado a Isaque. Então, amados irmãos, creio eu que essa passagem bíblica aqui, ela é bem clara. A intenção de Deus pedir a Abraão que sacrificasse a Isaque, a intenção de Deus era provar a fé de Abraão. A parte última do versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 22 diz: Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. É o versículo número 12. Então, amados irmãos, aí se os irmãos tiverem algum questionamento, podem ficar à vontade, não é? Já tem aqui algumas perguntas, né? Aqui na tela, né? Embaixo é Cavalcante, né? E no caso de Jesus, podemos considerar o único sacrifício humano que agradou a Deus? Já que além de Deus, ele também era homem, então foi sacrifício humano, certo? Não é? Nós vamos chegar lá, não é? Então quero fazer aqui só apenas um esclarecimento acerca do pai da fé, Abraão, que onde é questionado aqui que Deus, ele se agradava de sacrifício humano, quando na verdade a intenção de Deus foi apenas provar a fé de Abraão. Então, vou ficar aqui com essas palavras, depois estarei falando novamente. O pastor Rubens está com a palavra. Ok, muito bem. Em relação à questão de Abraão, há algo bem interessante que também deve chamar a nossa atenção. Conforme o pastor Valdes falou, o que Deus fez aqui foi provar a fé de Abraão, fazer esse desafio, para que Abraão pudesse ter a sua confiança em Deus testada. O próprio texto é claro, mostrando que nesse teste, nessa avaliação, Abraão ele foi aprovado. Tanto é que não houve a necessidade do sacrifício em si. Agora, havia essa disposição no coração de Abraão de assim fazê-lo, porque em tudo ele procurou ser obediente a Deus, sujeitando-se assim à sua vontade. Algo bem interessante em relação a esse episódio, que é narrado lá na Galeria dos Heróis da Fé. Só para a gente fechar aqui com essa questão de Abraão. Abram, por favor, aí, Hebreus capítulo 11. Eu acho muito interessante esse texto,
porque ele lança luz em relação ao que nós observamos aqui em Gênesis capítulo 22. Existem até algumas pessoas, né, que fazem uma certa analogia, uma ilustração dessa passagem, onde Isaac simboliza Jesus Cristo, o cordeiro que também ali foi dado simboliza Jesus Cristo, porque ele foi providenciado por Deus para a nossa salvação. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão, porque aí há algumas divergências em relação a como nós devemos fazer determinadas interpretações das Escrituras. Mas eu queria me ater a um fato que é bem interessante. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Abram, por favor, aí. Versículos 17 até o versículo número 19. Aqui você encontra a concordância do Novo Testamento em relação à aprovação da fé de Abraão. Então, Deus colocou ali um teste, uma prova, ele se saiu aprovado nesse teste que Deus lhe fez, e aqui nós temos a comprovação desse fato. Olhem só, Hebreus 11, versículos 17 até o versículo número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Veja o que diz aqui a palavra. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então veja que Abraão, quando ele se dispôs a sacrificar Isaque, ele não estava ali fazendo uma encenação, não, muito pelo contrário. Havia essa disposição do seu coração. Veja que ele levou até o fim as consequências da sua obediência a Deus. Não estou dizendo com isso que Deus queria que Isaque fosse morto. Não, mas é apenas para mostrar esse teste de fé. Segue aqui o texto, versículo 18. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19. Porque considerou, no caso, Abraão considerou, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Então veja que Abraão, ele tinha uma fé tão consistente em Deus, que se fosse o caso, ele teria sacrificado Isaque, mas ele sacrificaria Isaque com essa esperança que Deus haveria de ressuscitá-lo. Ele tinha essa fé. Em termos espirituais, era essa confiança que ele tinha. E, de certa forma, essa ressurreição aconteceu por causa da sua fé. Então, fica aqui muito claro, Deus ele não aceita sacrifícios humanos. No caso aqui específico de Gênesis, ele não estava recomendando a morte de Isaque. Ele fez uma prova da fé de Abraão. Abraão passou nessa prova, e Abraão, ele passou com méritos nessa prova, porque se fosse o caso, Abraão tinha uma confiança tão grande em Deus, que se fosse o evento de tirar a vida do seu filho, na morte ele não permaneceria. Deus iria ressuscitá-lo, iria dar seu filho de volta, porque Deus havia feito a promessa que em Isaque seria abençoada a sua descendência. Então, mesmo que o sacrifício em si fosse feito, mas Abraão tinha essa esperança de que Isaque fosse ressuscitado, Deus restaurasse a vida e assim ele pudesse cumprir a sua promessa em relação ao seu servo. Então, aqui de certa forma, a gente acaba vendo essa ligação entre o episódio de Gênesis 22 e a obra de Cristo na cruz, a sua morte pelos nossos pecados. Mas aí seria um tema para um outro debate, é só para mostrar essa questão da provação da fé de Abraão. Ok, meus irmãos? Ok? Então, dentro da pergunta que o nosso irmão Lucas fez, pelo menos acho que 2 aspectos a gente já conseguiu vencer, né? Qual foi o primeiro aspecto? Considerar que em nenhum momento Deus ele ordena que nós sacrifiquemos vidas humanas. Isso era proibido para as divindades pagãs. Isso também era proibido em relação a Deus, pelos 2 motivos. De acordo com as legislações do livro de Levítico e também pelo fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. No caso de Abraão, também nós já vimos como provação da fé. Então, o nosso irmão aqui colocou alguns outros pontos que merecem o nosso destaque, que merece a nossa consideração, como é o caso do exemplo de Jefté. E aqui eu vou passar mais uma vez a palavra ao nosso irmão pastor Valdos, para que ele possa também compartilhar conosco o seu pensamento e assim a gente poder aprofundar mais esse tema. Palavra ao nosso irmão pastor Valdos. Bem, amados irmãos,
é outra passagem bíblica que na realidade, tem gerado também muitas dúvidas. E é um texto bastante difícil, não é fácil. Se você vier me perguntar se é fácil, não é fácil. Durante muito tempo, eu me questionava perante Deus, perante a palavra de Deus, como é que pode? Porque quando nós lemos lá no livro dos Juízes, capítulo 11, que é o texto pelo qual eu quero que vocês abram as Escrituras, Juízes capítulo 11, que mostra que Jefté, não é? Ele vai à luta ali contra os amonitas, e que na verdade, antes de ir para a batalha, ele faz um voto a Deus. E que voto seria isso? Não é? Holocausto. Está nas Escrituras, holocausto. Mas nós vamos ver que esta palavra holocausto, ela pode ser também vista de outra maneira. Nós vamos ver mais adiante que, na verdade, antes que os irmãos terem qualquer conclusão precipitada, nós vamos iniciar de perto essa narrativa aqui do capítulo 11 de Juízes, e veremos que, na verdade, existem pelo menos, as que eu conheço, duas interpretações para esse texto, né? Há aqueles que interpretam que, na verdade, Jefté, ele verdadeiramente, né, sacrificou, matou sua filha pelo voto que fizera. E na verdade a outra interpretação, por muitos homens estudiosos, mostram que o voto Jefté ali fez, mas não foi tirar a vida da sua filha. Então, antes que você tire uma conclusão precipitada, quero trazer alguns esclarecimentos aqui, que a corrente que diz que Jefté foi precipitado em fazer um voto a Deus e assim ele cumpriu. Será que Jefté, ele chegou ao ponto de verdadeiramente matar a sua filha pelo voto que ele fizera? Será que foi este voto mesmo de matar a sua própria filha? Então eu quero fazer algumas considerações aqui, olhando para o livro de Juízes, capítulo 11, deixem aí suas Bíblias abertas, que em primeiro lugar, nós vemos aí no livro de Juízes, capítulo 11, se você ler aí do capítulo 4, ou melhor, do versículo 4 ao versículo 12, Jefté, ele não era um homem precipitado. Jurar que você sacrificará qualquer pessoa que saia da sua casa para encontrar, pode ser algo precipitado. Porém, Jefté, se você ler do versículo 4 ao versículo 12 do capítulo 11 de Juízes, ele já havia provado aos anciãos de Israel que ele não era precipitado, ele era um homem cauteloso, não é? Ele provou para os anciãos de Israel e ao rei dos amonitas que ele era um homem cauteloso, não é? Então cai por terra essa questão aí que Jefté foi precipitado em fazer este voto, e ele teve que cumprir. Mas segundo também, nós podemos ver que Jefté, ele era um homem que tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Se você ler aí também, Juízes, capítulo 11, versículo 12 ao versículo 28, mostra que Jefté era um homem que conhecia a palavra de Deus. E com certeza, ele, como conhecedor das Escrituras, segundo as suas discussões com os amonitas, ele vai citar várias passagens das Escrituras. E com certeza,
eu creio que Jefté conhecia os textos pelos quais o pastor Rubens citou lá no início, Levítico lá, capítulo 12, né? Ou melhor, Levítico 18, Deuteronômio 12, creio eu que Jefté conhecia todas essas passagens bíblicas pelas quais Deus proíbe sacrifícios humanos. Aí eu pergunto a você, será que o voto que ele fez a Deus, será que foi um sacrifício humano mesmo? Vamos mais adiante. Mas também em terceiro, quando Jefté fez o seu voto, que está lá no versículo 29 do capítulo 11 de Juízes, o Espírito de Deus estava sobre ele. Aí eu pergunto, amados irmãos, será que alguém com o Espírito Santo agindo em sua vida iria fazer um voto precipitado? Ele iria fazer um voto contrariando os ensinamentos do Deus verdadeiro pelo qual Jefté ele cria? Ou seja, isso é difícil de acreditar. Desde que a palavra e o Espírito, a palavra de Deus e o Espírito Santo, nunca contradizem um ao outro. Então esse é o terceiro argumento, porque Jefté, na verdade, não matou, não sacrificou sua filha a Deus. Mas um quarto argumento, não é? Está em Juízes, capítulo 11, versículo 31, não é? Quando é usado aqui, por o escritor sagrado aqui, o seguinte: quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Muitos estudiosos bíblicos, amados irmãos, e confiáveis, uma possível opção para essa tradução é lembrar que a palavra aqui, holocausto, em hebraico, nem sempre significa sacrifício sangrento. A palavra hebraica pode significar total dedicação ao Senhor. Neste caso, o voto de Jefté teria sido: quem sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei para uma completa dedicação ao Senhor. Então, amados irmãos, eu prefiro ficar com esta verdade aqui. São vários teólogos confiáveis, né, que mostram que a palavra hebraica holocausto pode ser também traduzida como dedicação total ao Senhor. E creio eu que foi isso que Jefté fez com a sua filha. Então, amados irmãos, em quinto lugar, não é? O texto também mostra que depois de derrotar os amonitas, Jefté encontra a sua filha. E Jefté teve bastante tempo para ponderar o que faria. Ele concedeu à sua filha 2 meses para que ela lamentasse a sua virgindade. Você não acha que se realmente Jefté pretendesse sacrificar sua filha, os sacerdotes ali de Siló não teriam vindo até ele durante aquele tempo e lembrariam a ele da proibição divina relativa ao sacrifício humano? Se fosse este o caso, será que os anciãos não teriam chegado a Jefté e não teriam alertado a Jefté acerca das proibições que Deus tem na sua palavra acerca do sacrifício humano? Este é um quinto argumento. Sexto argumento: e mesmo para refutar a ideia que Jefté fez um voto precipitado e ele mesmo assim cumpriu,
Mesmo se o voto de Jefté tivesse sido precipitado, Levítico, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5, lhe ofereceria a possibilidade de se arrepender de tal voto. E Levítico 27, a possibilidade de Jefté redimir a sua filha mediante o pagamento de um resgate. Mesmo assim, Jefté, creio eu, ele não sacrificou a sua filha, no sentido de matá-la. Sétimo e último, notemos uma coisa interessante que o pastor Rubens também citou, aqui de Abraão. Quando você vai lá para os heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, o escritor sagrado também menciona Jefté como um herói da fé, em lugar de uma figura pagã, vã e desprezível. Então, meus amados irmãos, vendo estes argumentos, Jefté não era um homem precipitado, como nós podemos ver aqui nos textos que foram citados, não é? Jefté era um homem que conhecia os escritos da lei de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Jefté. Jefté ainda deu um tempo de 2 meses à sua filha para lamentar a sua virgindade. E eu pergunto, amados irmãos, os anciãos, sabendo disso, será que não teriam alertado a Jefté? E por que o autor aos Hebreus aqui coloca Jefté lá nos heróis da fé? Será que ele foi um herói da fé mesmo? Um homem que sacrificou, segundo muitos entendem, que ele se precipitou e mesmo fazendo esse voto precipitado, honrou com seu voto e matou a sua própria filha, derramou o sangue da sua filha? Creio eu que não. Jefté não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu um desafio notável da sua virgindade perpétua. É o que diz no versículo 39 do capítulo 11 lá de Juízes, que ele levou a cabo o seu voto, mas não adiciona, e ela morreu. O texto não mostra que ela morreu. Ao invés disso, diz que ela jamais foi possuída por varão. Jefté cumpriu o seu voto assim porque sua filha viveu o resto da vida como uma virgem em total dedicação ao Senhor. Então, amados irmãos, meu posicionamento acerca dessa passagem bíblica aqui de Jefté é essa, não é? Como eu falei, não é? Há dois tipos de interpretações que eu conheço. Há aqueles que dizem que Jefté, ele fez um voto precipitado e honrou, matou a sua filha, derramou o sangue da sua filha e ofereceu a Deus, mesmo precipitadamente. Este não é o meu posicionamento. Creio eu que fico com essa segunda opção. Jefté cumpriu o seu voto e a sua filha permaneceu virgem e viveu o resto da sua vida em total dedicação ao Senhor. Então, eu vou passar aqui a palavra de volta para o pastor Rubens, né? E se algum irmão tiver alguma pergunta, eu vou lendo aqui, né? E o pastor Rubens está assim com a palavra. Muito bem, meus irmãos. Já vimos alguns textos do Antigo Testamento que tratam sobre esse assunto. E há um outro que, via de regra, as pessoas levantam para questionar essa questão do sacrifício humano, de ser agradável a Deus ou não. Esse texto ele se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 21. Vou até pedir que vocês abram, por favor, esse texto. É só uma breve explicação aqui, porque o próprio contexto em si, ele já se auto-explica. Mas pode ser que alguém possa fazer menção desse texto
E aí você pensar a razão de nós não termos falado nele, então nós iremos falar e fazer uma breve explicação só para mostrar que também neste nós não encontramos essa determinação divina de sacrifícios humanos. Abram aí, 2 Samuel, capítulo 21. É um texto um tanto quanto longo, mas eu vou ler somente até o versículo 9, que aqui é a parte que mais nos interessa. 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 até o versículo de número 9. Acompanhe conosco, por favor, a leitura da palavra. 2 Samuel 21, do versículo 1 até o versículo 9. Para os irmãos notarem que esse assunto ele é um assunto um tanto quanto extenso, porque você vê alguns exemplos e a necessidade que você tem de ler cada um desses textos, entender nos seus contextos, e aí ficar mais fácil do seu entendimento. Então diz assim a palavra, 2 Samuel 21, de 1 a 9. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, desse homem, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, Meolatita. Versículo 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, se você olhar aqui para esse texto, em nenhum momento Deus exige que aqueles homens eles fossem entregues para cultuar a Deus. Não. Ali era uma resposta em relação àquilo que Saul havia feito com os gibeonitas, e havia esse crime de Saul perante aquelas pessoas, e por causa disso, veja que coisa interessante, 3 anos consecutivos, houve fome em todo Israel. Ou seja, a nação estava recebendo as consequências dos erros que Saul no passado havia cometido. Então, o Senhor revela esse fato a Davi. O Senhor mostra que havia culpa de sangue nos israelitas, apesar de não terem sido eles os israelitas, mas sim Saul, durante o tempo em que governava Israel, e por causa disso o povo estava sofrendo as consequências. E aí os gibeonitas, eles exigem pelo menos 7 descendentes de Saul fossem mortos. Então aqui você não vê nada relacionado a culto. Aqui era uma vingança, como consequência das atitudes erradas que Saul havia tomado no passado. Pode até se alegar que, conforme nós observamos aqui, que eles fizeram no Senhor, mas Deus não exigiu. Na concepção que eles tiveram, uma concepção errada, eles estavam fazendo como que para agradar a Deus, mas em nenhum momento
Deus exigiu tal coisa deles. Deus mostrou sim o pecado, mostrou sim que a vingança deveria ser feita, mas esse contexto é explícito, é claro, em mostrar que não foi no contexto de culto. Então, usar essa passagem para tentar referendar sacrifícios humanos na adoração a Deus, ela não se justifica. O contexto é outro, a realidade é outra, o propósito é outro, e a gente não pode utilizar essa passagem. Então, nós nos lembramos aqui, inclusive na hora que nós estávamos aqui considerando esse tema, desse texto, só para a gente poder lê-lo, e se alguém em algum momento levantá-lo, a gente já sabe, pelo menos no sentido geral, a explicação do mesmo. Ok, meus irmãos? Então, eu acho que em relação ao Antigo Testamento, a gente já venceu, né, os textos. Ficou uma observação que eu achei bem interessante aqui do presbítero Antônio Gomes, mostrando o sacrifício verdadeiro que Deus ele exige de cada um de nós. E isso sim é ensinado no Antigo Testamento. Citando o Salmo 51, versículo 17, que é o Salmo de Davi, nós encontramos o seguinte, na palavra do Senhor: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, o sacrifício que agrada a Deus é a contrição, é a humilhação, é o arrependimento pelos nossos pecados. Esse sim é o sacrifício. Não é o sacrifício no sentido físico, mas é o sacrifício no sentido espiritual. E isso se harmoniza muito com aquilo que o apóstolo Paulo ele fala, lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Inclusive, hoje o presbítero Laildo até mandou esse texto para nós, capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que Paulo diz: rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício agradável a Deus, que é agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é um sacrifício, quando nós cultuamos a Deus, mas não é um sacrifício físico, e sim um sacrifício espiritual. Então, o sacrifício que Deus exige do seu povo, e sempre exigiu, é um sacrifício espiritual. Tipificado nos sacrifícios dos animais que existiam no Antigo Testamento, sim, mas em nenhum deles há a participação dos seres humanos. Então, aqui você consegue ter uma compreensão mais ampla acerca desse assunto. Ok, meus irmãos? Não sei se o pastor Valls, dentro desses itens, queria fazer alguma complementação? Não, só uma observação aqui também, reforçando a ideia aí que o pastor Rubens passou, acerca aí dessa passagem bíblica de 2 Samuel, reforçando mais a ideia também. Deus também não pediu para Jefté também fazer o quê? Aquele voto. Bastaria o quê? Como temos o exemplo de todo o Velho Testamento. Era o povo o quê? Invocar ele, se arrepender de alguma prática errada que estivesse fazendo, e Deus com certeza agiria em favor do povo. Ou seja, ali Deus não pediu nenhum voto a Jefté, né? Como no mesmo caso dessa passagem bíblica aí de 2 Samuel. Então era só essa observação que eu queria fazer nesse instante, reforçando a ideia também que o pastor Rubens aí esclareceu aí no segundo livro de Samuel. Era só isso. Ok, muito bem. Então, em relação ao Antigo Testamento, eu acho que a gente já conseguiu vencer, né? Caso surja algum outro texto, a gente pode trabalhá-lo. Não sei se com o tempo para a gente poder ver aqui nesses momentos de bate-papo, mas se for o caso, a gente pode fazer um acréscimo e assim poder trabalhar textos que porventura surjam. Pelo menos os que nós nos lembramos foram estes. Então, fica agora a grande questão em relação ao sacrifício de Cristo. Nesse caso, inclusive nosso irmão Mateus Cavalcante até colocou: o único sacrifício humano aceitável a Deus foi o sacrifício de Jesus Cristo. Então, é o que a gente vai trabalhar agora nessa parte final do nosso encontro na noite de hoje. Vou passar mais uma vez a palavra ao pastor Valdes para que ele possa fazer a consideração dentro desse item de Jesus Cristo e assim a gente prosseguir aqui nesse tema. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão presbítero João Adelino. Ele diz no versículo... Tem outra pergunta também que nosso irmão Alex colocou aí embaixo, pastor Rubens. Olha. Mas respondendo aqui a pergunta do nosso irmão João Adelino, por que Jefté, no versículo 35, veio a lamentar quando sua filha saiu ao seu encontro? Na verdade, eu vou aqui abrir as escrituras. Versículo 35 diz: quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo.
Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desças pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Versículo 38. Consentiu ela: vai, e deixou ir por todos os 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. A resposta está aqui. Certo que quando ele viu, rasgou suas vestes, né? E viu sua filha e disse: tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. Quando nós chegamos aqui, no versículo 38, ele diz: consentiu ele, vai e deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ou seja, amados irmãos, e no versículo 39 diz: a fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de um ano a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Então, se eu entendo aqui que, como eu falei, aquela primeira posição, que Jefté se precipitou no voto, mas mesmo assim ele cumpriu, ou seja, que sacrificou sua filha a Deus, derramando o seu sangue, né? Então, eu não vejo aqui no texto que as filhas de Israel saíram ao encontro dela para lamentar a sua morte. Eu creio também aqui, se aqui estivesse Jefté derramado o sangue da sua filha, o autor faria questão de dizer que elas teriam lamentado a morte da filha de Jefté, ou o próprio Jefté também teria lamentado a sua morte. Mas antes ele lamentou a sua virgindade, ou seja, se dedicaria totalmente ao Senhor. E dali por diante passaram a lamentar a virgindade da filha de Jefté. E aqui, amados irmãos, é um contexto interessante, que era um costume de Israel, que o quê? Que quando alguém se dedicava ao Senhor, as pessoas iam festejar anualmente aquela pessoa, por ter se dedicado totalmente ao Senhor. Então, aqui, presbítero João Adelino, né? Se, como a pergunta aqui, que os irmãos fez, aqui, não sei se o irmão entende, se Jefté cumpriu, não é? O seu voto de derramar o sangue da sua própria filha, matando e oferecendo ao Senhor, mesmo sendo um voto precipitado. Se o irmão crê assim, como outros também creem, lamentar quando a sua filha saiu ao seu encontro, dá a entender que esse versículo 35, ele lamentou que iria matar a sua filha. Mas entendo eu que ele lamentou porque sua filha continuaria virgem e se dedicaria daquele momento, porque o voto dele ele não poderia voltar atrás. E assim cumpriu o seu voto para o Senhor. Ou seja, o voto da sua filha se dedicar totalmente ao Senhor. Né? Então essa é a minha resposta. Não sei se ficou bem clara. Não sei se o irmão concorda ou não. Mas eu vejo nesse sentido aqui essa passagem e esse versículo aqui que o irmão questionou. Certo? Vou passar a palavra aqui ao pastor Rubens. A gente conseguiu aqui resgatar a pergunta de Mateus Cavalcante, porque ela ficou no quadro lá atrás e aí não deu para resgatar. Só para voltar à questão de Jesus Cristo, né? O nosso irmão Mateus Cavalcante, ele diz o seguinte:
E no caso de Jesus, podemos considerar como o único sacrifício humano que agradou a Deus, já que, além de Deus, ele também era homem, então foi sacrifício humano, certo? Foi a indagação de Mateus. Certo. Eu quero que abra, já estou aberto aqui, Apocalipse capítulo 13, e depois outro texto lá em João capítulo 17, versículo número 4. Apocalipse 13, versículo 8, se referindo a Jesus Cristo, aqui a revelação que Deus concedeu a João e mandasse que escrevesse para a sua igreja, diz assim, Apocalipse 13, versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E também João, capítulo 17, versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, amados irmãos, em várias passagens bíblicas no Novo Testamento, nós podemos ver, principalmente João Batista, antes de batizar o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chega para, quando vê Jesus, e já o Espírito Santo já havia dito a ele, que aquele a quem viesse descer sobre ele a pomba, esse era o Messias prometido, né? E ele diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo Jesus, ele era Cordeiro antes mesmo da fundação do mundo. Como nós lemos também lá em João 17,4, Deus confiou uma obra ao seu Filho para fazer e realizar aqui na terra. Ou seja, Jesus Cristo viria, né, pagar um preço alto, pois o homem estava morto nos seus delitos e pecados, condenado à morte eterna, e alguém teria que morrer, alguém inocente, alguém puro, alguém imaculado, né, que não tivesse mancha nenhuma. Por isso que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, Deus colocava algumas prerrogativas sobre os sacrifícios, e não era de qualquer jeito que você poderia sacrificar qualquer animal. Tinha as exigências de Deus, puro, limpo, né, o melhor. Então tudo isso se cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o nosso irmão Mateus falou, né, ele como homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o meio pelo qual Deus providenciou para que o homem fosse aceito novamente perante Deus, só por meio deste Cordeiro pelo qual ele providenciou desde os tempos eternos. Então, como eu falei, Deus, nós vimos já no Antigo Testamento, ele não aceita sacrifício nenhum humano, mas pela soberania, pelos eternos decretos de Deus, Deus providenciou o seu Filho para morrer por nós pecadores, para nos aproximar deste Deus maravilhoso. Então, o que eu posso ver nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo foi o único sacrifício aceito por Deus, e tinha que ser com derramamento de sangue, né? Jesus Cristo pagou um alto preço para nos proporcionar a salvação. Não pagou um preço ao diabo. Tem muitas pessoas que acham que foi ao diabo. Pagou um alto preço a Deus, o preço para a remissão dos pecados. Alguém tinha que vir inocente, puro, imaculado, para morrer em favor daqueles ou dos injustos.
Então são essas minhas considerações. Eu vou passar aqui a palavra ao pastor Rubens. Muito bem. Estou olhando aqui uma observação que nosso irmão Mateus Borges colocou. Ele diz o seguinte: será que a crucificação de Cristo foi mesmo um ato de sacrifício humano? Ou Cristo, enquanto homem, foi crucificado por ser julgado como, entre aspas, criminoso pelas autoridades e pelo povo? Através desses dois questionamentos, a gente observa os dois aspectos, vamos assim dizer, que estiveram envolvidos em relação à questão de Cristo. Em primeiro lugar, em relação à sua crucificação, foi um sacrifício da natureza humana. E já já a gente vai detalhar mais esse aspecto. E sob o ponto de vista humano, no que diz respeito à história da humanidade, a sua morte foi o resultado da condenação que ele recebeu dos homens. Então, esses dois questionamentos, eles envolvem dois aspectos relacionados à morte de Jesus Cristo. No plano espiritual, em relação ao plano de Deus, foi um sacrifício da sua natureza humana. Ok. E sob o ponto de vista humano, considerando o aspecto político, foi sim. Ele foi morto como um criminoso pelo julgamento que foi feito em relação aos homens. Muito bem. Então, esses dois questionamentos, eles envolvem dois aspectos que estão diretamente ligados à morte de Cristo. Um no plano espiritual e o outro no plano humano ou físico, propriamente dito. Muito bem. Mas detalhando essa questão espiritual, né, e abrangendo mais a nossa resposta, o sacrifício de Cristo envolveu realmente, ou a morte de Cristo envolveu realmente o sacrifício da sua natureza humana. Veja que Cristo, ele era dotado de duas naturezas, tanto a natureza divina como também a natureza humana. Foi por isso que ele foi concebido na Virgem Maria, foi por isso que ele nasceu, conforme nós temos o relato bíblico, ele cresceu, se desenvolveu. Então, isso diz respeito à humanidade do nosso Salvador, a humanidade do nosso Salvador. E em que essa humanidade estava relacionada à obra de salvação? Em tudo. Lembremos-nos, meus irmãos, do pacto que Deus fez com Adão, o representante da humanidade, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e também o versículo número 17. É o que nós chamamos de pacto das obras. Havia a obrigatoriedade que repousava sobre Adão de obedecer à ordem de Deus, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão ali, como homem, ele estava representando toda a humanidade. Nós até falamos disso domingo passado. Ele era o nosso cabeça federal. Ele era o nosso representante federal. Então, o que foi que aconteceu? Todos nós sabemos da história. Adão, ele descumpriu o mandamento do Senhor, ele quebrou a aliança das obras, e aí vieram os resultados da sua desobediência. A morte espiritual, a morte física e, se não for corrigida, a morte eterna. Então, o que é que teria que ser feito? Alguém teria que reverter esse quadro. O que é que teria que ser feito? Alguém devia remediar essa situação. Poderia ser um animal? Não, porque quem pecou foi o homem. Então, era o homem que deveria fazer essa restituição. Era ele que deveria se sacrificar, porque conforme nós vimos, o pecado ele traz consigo a morte. Quando há o pecado, há necessariamente a obrigatoriedade da morte. Como o pecado foi de um ser humano, a morte teria de ser também de um ser humano. Então, é dentro desse entendimento que a gente vê a pessoa de Cristo, a sua morte na cruz e o seu sacrifício da natureza humana em virtude do pecado. Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, como isso é ensinado de maneira muito clara nas Escrituras. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A Bíblia, ela sempre lida com representatividade. Adão é o nosso representante no pecado. Cristo é o nosso representante na nossa salvação. Adão representava a raça humana, ele pecou e, como resultado, toda a raça humana pecou. Cristo, ele também é homem e, através da sua obra, ele nos resgata da morte e da perdição. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Romanos capítulo 5, versículo 17 até o versículo número 19. Veja como o apóstolo Paulo faz essa ligação. Cristo-Adão, ou Adão-Cristo, para ficar melhor.
Romanos 5, versículo 17 e também o versículo número 19. Diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão com vida por meio de um só, a saber, Jesus. Então, por meio de quem reinou a morte? De Adão. Por meio de quem reina agora a salvação e a justiça? Por meio de Jesus. Adão pecou, homem, Cristo vem como homem, e aí ele operacionaliza a nossa salvação. Versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja que Paulo fala várias vezes a palavra homens. Homens, teria que vir um salvador humano, não poderia vir um anjo. Os animais eram incapazes de, através da sua morte, garantir a nossa salvação. Eles eram utilizados no Antigo Testamento? Com certeza, mas como tipificação de alguém que viria depois, homem, não qualquer ser, homem. E aí Paulo ele segue, versículo 19, porque, como pela desobediência de um só homem, veja como Paulo enfatiza a questão humana aqui, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É interessante que se tornaram e se tornarão. Então você vê essa relação de Cristo com Adão, por isso o seu sacrifício, dentro do ponto de vista divino, teria que ser feito e realizado através de um homem, o sacrifício por causa dos nossos pecados. Mas isso não significa que Deus aprove sacrifícios humanos. Ele aprovou e exigiu o sacrifício do Cristo humano, porque esse sacrifício teve como objetivo adquirir para nós eterna salvação. Ok? Só para fechar essa ideia, e eu também vou encerrar aqui essa parte da exposição, lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Veja o que nos diz aqui no versículo 18, 19 e depois o versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 e também o versículo 21. Veja como esse sacrifício humano teve que ser feito. Veja que esse sacrifício humano teve que ser realizado. Para quê? Para poder pagar o preço do pecado. Não está relacionado a culto, mas assim a propiciação, a pagamento para a nossa salvação. Aí diz, verso 18, 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aqui, as pessoas do mundo, indistintamente atingidas pelo pecado. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele o fez pecado por nós, Cristo, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus exigiu o sacrifício humano do nosso Salvador? Sim, para que assim o pecado pudesse ser quitado. Como o pecado veio pelo homem, a salvação teria que vir por outra. Como o pecado gera a morte, um ser humano teria que morrer, teria que fazer sacrifício para adquirir a nossa salvação. Então, que fique bem claro, um único caso, um único exemplo, e mesmo assim não envolvendo culto, mas sim envolvendo o projeto de salvação. São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Ok, meus irmãos? Pastor Valdos, dentro desse aspecto ou outro que porventura queira falar? Apenas só reforçar aqui, que na verdade, aquilo que era para o nosso pai, segundo a carne, Adão ter feito, ele falhou. E Cristo veio, como Cordeiro de Deus para cumprir aquilo que Adão falhou. Então, nós podemos ver que Cristo, humanamente, ele como homem, houve, na verdade, o derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas, por outro lado, Cristo ressuscitou.
né? E por isso nós temos o quê? A vida, a certeza da vida eterna. Ele é as primícias dos que dormem. Então nós estamos assim chegando ao final do nosso primeiro programa, esperando em Deus que venha a ser o primeiro de vários. Amém, Senhor.